Então, santidade ou santificação e consagração é uma pessoa que se dedica, que se ofereceu exatamente para ser separado para Deus, né? Cujo propósito é servir a Deus de todo o coração, né? Se nós estamos assumindo esse compromisso, né, como cristãos, então nós temos que viver uma vida completamente separada, uma vida completamente dedicada para servirmos ao grande Deus, né? A Bíblia diz que nós devemos ser santos, assim como Deus é santo. Ou seja, nós temos que nos santificarmos na nossa esfera, né? Tudo aquilo que Deus pede de nós é que nós sejamos pessoas completamente separadas para servi-lo, estar envolvido, estar engajado na sua obra, no propósito ao qual Deus definiu, Deus delineou para cada um de nós. E se nós não nos santificarmos, né? A vida cristã exatamente é isso, né? A gente, quando nós aceitamos a Cristo Jesus, ao ouvirmos a palavra do Senhor, então nós somos ali justificados, né? Iniciamos uma jornada, né, com Deus através da justificação. Deus nos aceitou, Deus nos chamou, e nós iniciamos ali, aceitamos a Jesus Cristo, descemos as águas batismais, selamos a nossa vida com Cristo. Então, agora nós iniciamos uma vida de santificação, ou seja, nós tomamos a decisão de consagrarmos a nossa vida ao nosso Deus, ao nosso Criador, e iniciamos, então, essa jornada de santificação. Deus nos separou com esse propósito, com esse objetivo. Tá certo? Quero agora convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 13. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, que diz assim: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, queridos, quando nós aceitamos o chamado de Deus, é porque Deus nos escolheu, né? É através da santificação do Espírito Santo. Então, se nós fomos escolhidos por Deus, nós aceitamos essa escolha que Deus fez de cada um de nós, então nós passamos a ser santificados através da atuação do Espírito Santo. Ninguém consegue uma vida de santificação, uma vida consagrada, sem a atuação do Espírito Santo em sua vida. Tá? Então, o primeiro passo que nós temos que dar é aceitar que o Divino Espírito Santo opere em nós todas as transformações necessárias. O interessante é que Deus nos chama e Ele nos aceita como nós estamos. Já me deparei com muitos casos de pessoas durante o meu ministério, né? Que as pessoas, quando a gente apresentava a verdade, estudava a Bíblia com elas, e quando fazia o apelo ao batismo, algumas delas diziam: não, mas ainda não estou pronto, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, eu tenho que me preparar mais para ser batizado. A maioria das pessoas que falam isso, elas nunca se decidem. Por quê? Porque elas não aceitaram o chamado de Deus. Quando a pessoa é chamada, ela tem que se entregar a Deus como ela está. Ela tem que apenas estar disposta a permitir que o Espírito Santo a transforme, né? Essa questão que ela quer melhorar, que ela quer fazer para depois se entregar a Jesus, é uma artimanha que o inimigo usa para enganar a pessoa e prendê-la no mundo em que a pessoa está vivendo, porque a pessoa não consegue se transformar por si só. Tá? A gente tem que apenas estar disposto a aceitar a transformação, e quem faz isto é o Divino Espírito Santo.
É Ele que nos modela, é Ele que nos transforma a uma vida completamente diferente da qual Deus espera que cada um de nós possa passar. A cada um de nós. Não somos nós mesmos. Entendeu? As pessoas, às vezes, querem santidade por si mesmas, mas isso não é possível. Só o Espírito Santo é quem nos concede essa santidade. Boas ou más ações, elas começam do nosso pensamento. É a nossa mente. O que ocorre como imagina em sua alma, a pessoa é. Né? O sábio Salomão diz isso em Provérbios 23, verso 7. Assim como nós nos imaginamos, né? Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós gastamos tempo refletindo, meditando, é o que nós somos. Isso é o sábio Salomão que diz, né? Sabemos que a maior dificuldade da nossa vida é pensar corretamente. A ciência diz que nós pensamos dezenas, centenas de coisas ao mesmo tempo. Então, nosso pensamento tem uma capacidade muito grande, né? Foi feita uma pesquisa. Se fosse capaz de colocar tudo que nós temos na nossa mente em um computador, seria mais ou menos um computador com toda a modernidade, com toda a tecnologia moderna que existe. O tamanho desse computador seria um computador um prédio de 3 andares. Computador com toda a tecnologia moderna que existe. Para colocar tudo que a nossa mente tem, seria então um computador de 3 andares, seria o tamanho desse computador. Veja então a capacidade da nossa mente. E aquilo que nós pensamos, então, é o que nós somos. Por isso a gente precisamos nos preocupar muito com relação àquilo que nós pensamos. Né? As pessoas que aceitam a Cristo e têm o hábito de fumar, elas têm a maior dificuldade da vida é pensar corretamente. Né? Aqueles que desejam parar de fumar, elas precisam pensar, né, e se esforçar para abandonar esse vício. Ou seja, elas não mais podem pensar em cigarros. E por isso elas precisam evitar o máximo possível estar próximas a pessoas que estão fumando, porque senão elas vão sentir aquele prazer e provavelmente não vão conseguir deixar de fumar. Tá? A mesma coisa, quem bebe bebida alcoólica, é uma batalha terrível para as pessoas pararem de beber, tá? Porque fazia parte da vida delas. Tá? A direção de todos os nossos pensamentos determina a direção da nossa vida. Certo? Muitos acabam admitindo que deixaram vencer pelos seus pensamentos. A mente treinada vale muito e o domínio da vontade é importante. A mente não pode ser completamente controlada, né? Precisamos desviar de alguns objetos atrativos. Em outras palavras, quando o sábio Salomão diz que o nosso coração, o sábio Salomão não, o profeta Isaías, Jeremias, melhor dizendo, que o nosso coração é enganoso, terrivelmente enganoso, ele está falando da nossa mente. Né? Ou seja, nós temos que tomar muito cuidado, porque não nós seremos enganados. Né? E por isso, o que nós precisamos centrar a nossa mente, ou seja, os nossos pensamentos, somente naquilo que é puro, ou seja, em Deus, o nosso Criador. O Espírito Santo precisa atuar em nosso coração. Precisamos permiti-lo conduzir de forma correta o nosso relacionamento com Deus. Tá certo? Por quê? Porque santificação, consagração, é uma vida completamente mudada. Nós temos que mudar de vida. É por isso que o processo da santificação e da justificação, você estava indo numa direção, você aceitou a Jesus Cristo,
então agora você muda de vida, ou seja, não é apenas melhorar de vida. Tem pessoas que se contentam apenas em melhorar. A vida de santificação não é uma melhora, é uma mudança completa. É dar meia volta completa, é seguir uma nova direção ao lado de Cristo Jesus. Não apenas uma melhora, tá certo? Isso que é uma vida de santificação. Você não consegue uma vida de santificação se você não começar imediatamente a caminhar com Deus, certo? Nós precisamos caminhar com Deus. E para isso nós precisamos que o Espírito Santo atue em todo o nosso coração. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos conduza para que nós tenhamos esse relacionamento correto com Deus, caminhar com Deus. Paulo descreve esse processo como justificação e santificação. A justificação, ela ocorre sem que haja a santificação. A justificação, melhor dizendo, ela não ocorre se não houver um arrependimento genuíno. E esse é um dom divino. É o Espírito Santo que nos concede o verdadeiro arrependimento. É Ele que nos aponta o caminho correto a seguir, tá? Tudo isso é através dos méritos do sacrifício que Cristo Jesus, o Salvador ressurreto, operou em nossa vida. O arrependimento, não menos do que o perdão e a justificação, são dons de Deus, tá? O arrependimento, portanto, o perdão e a justificação é um dom de Deus através do Cristo ressurreto que nos oferece, tá? E tudo isso é concedido a nós através da atuação de Cristo Jesus em nosso ser, em nossa mente, tá? E isso é concedido a nós através da atuação do Espírito Santo, tá? Cristo Jesus é o nosso Salvador. Ele deve atuar em nós, ou seja, nós devemos clamar ao Senhor que o Espírito Santo atue diariamente em nossa vida, como a irmã Mônica mencionou na sua oração. Nós precisamos do Espírito Santo não apenas por um momento, é cada momento da nossa vida, cada instante, cada segundo, tá certo? E a pessoa que está no processo de santificação, que é uma vida, tem a sua vida inteiramente consagrada a Deus, ela passa a produzir os frutos do Espírito, tá? Que é amor, paz, alegria, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, tá? A pessoa passa a viver assim. Por quê? Porque ela está em um processo de santificação, tá? A pessoa santificada ou consagrada, ela vive uma vida diretamente ligada com Deus. Ela é completamente dependente de Deus. E uma outra coisa, a obra de santificação não é algo seu, não é algo inerente, meu, seu, mas é algo exatamente de Deus, tá certo? É o Espírito Santo que opera em nós a santificação, tá? O que isso significa? Que o pecado passa a morrer, ou seja, o pecado morreu em nossa vida e nós passamos a viver uma vida nova. É por isso que é necessário que a pessoa seja batizada. A pessoa está arrependida da sua velha vida, então ela precisa descer as águas batismais para demonstrar que a sua velha vida de pecado, ela foi sepultada, ou seja, a pessoa morreu para o pecado e ressurge uma nova vida ao lado de Cristo Jesus. E essa mudança, ela só pode ser efetuada diante a eficaz operação do Espírito Santo em nós, tá? Na vida da pessoa, tá? A pessoa que se dedica à atuação, que permite a atuação do Espírito Santo em sua vida, ele tem uma fé viva, ele passa a crer e a estudar as profecias, tá?
dentro do contexto bíblico. Não se deixa mais levar por ensinamentos, culturas, tradições humanas, mas ele se apega inteiramente ao assim diz o Senhor. A fé de uma pessoa que está no processo de santificação é uma fé que está em desenvolvimento. Tá? A pessoa passa a ter uma fé inabalável. Tá bom? E a pessoa ela é transformada diariamente. Tá certo? O sacrifício de Cristo, ele é constante, ele é infalível, ele dá inspiração. A pessoa passa a crer e ela aceita a graça de Cristo Jesus. Tá? A pessoa passa a apreciar e a ter uma admiração profunda por Cristo. Tá? Cristo passa a ser o centro de sua vida. Ela entende que Cristo é o poder capaz de transformar todo o seu ser. Tá? E passa a entender por quê. Ele passa a pensar nisso. Ele deixa que os seus pensamentos centralizem em Cristo. Tá? Não mais no mundo e nas suas concupiscências. Tudo que há de bom em nós, seres humanos, é através da atuação do Espírito Santo em nós, ou seja, nós, ao passarmos a produzir os frutos do Espírito, então Cristo Jesus passa a atuar em nossa vida, tá certo? É Cristo que nos ensina a revelar a sua justiça ao mundo, tá? A maior obra que pode ser feita através da nossa santificação, ou seja, de uma pessoa que está sendo santificado, é glorificar a Deus vivendo segundo o caráter de Cristo. Tá? Então, quando nós passamos a viver segundo o caráter de Cristo, então nós estamos glorificando a Deus em nossa vida. Agora, existem perigos, né? O perigo que está diante de quem vive nesses últimos dias é a ausência da religião pura, é a ausência da santidade do coração. As pessoas, às vezes, acham, né, que pode viver uma vida pura sem a permissão de Cristo atuando em sua vida. O apóstolo João, né, estamos aí estudando uma lição da escola sabatina, né, do livro do apóstolo João, e no capítulo 20, o verso 21, o apóstolo João registra as palavras de Jesus, né, que diz assim, né, disse-lhes, pois, Jesus, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Queridos, uma pessoa que está no processo de santificação, uma pessoa que é consagrada, que é separada para algo especial, Deus nos separou exatamente para isso, para permitirmos ser enviados. Tá? A pessoa que... Uma das maneiras que nós entendemos se a pessoa está no processo de santificação, se ela é uma pessoa envolvida, comprometida com o Evangelho. Se a pessoa não é comprometida com o Evangelho, ela não está se santificando. Ela não aceitou a separação convidada por Deus, que é a sua consagração. Tá? Porque, como nós vimos na introdução, ou como está na Bíblia, tudo que foi consagrado, né, são objetos, são coisas que foram consagrados, foram separados para ser usados para Deus, por Deus. O processo é esse. Tá? Então, como diz o apóstolo João aqui, Cristo assim como o Pai o enviou, ele também nos enviou para uma missão, para estarmos envolvidos e comprometidos com a pregação do Evangelho. Tá? Coisa alguma, senão as vivificantes influências do Evangelho pode ajudar a nossa alma a uma vida de santificação.
Orai para que as poderosas energias do Espírito Santo, com todo o seu poder vivificador e restaurador e transformador, possa atuar como uma corrente elétrica sobre a nossa alma, atacando a paralisia, fazendo com que cada nervo estremeça com uma nova vida restaurada, ou restaurando a cada um de nós, seres humanos, do nosso estado terreno, morto e sensual, para a da perfeita saúde espiritual. Tornar-vos-eis assim, participando da natureza divina, tendo todo o seu ser ocupado, né, escapado da corrupção que há no mundo, pela concupiscência, e em vossa alma se reflita a imagem daquele cujas feridas fostes curados. Tá? Então, através das feridas de Cristo, é que nós somos curados. Então, nós precisamos, queridos irmãos e amigos, nós precisamos das energias poderosas do Espírito Santo em nossa vida, para que você e eu possamos ter uma vida diferenciada, tá? E nós não podemos estagnar no processo de santificação ou parar. A vida de santificação, ela, enquanto nós estivermos nesse mundo de pecado, ela tem que continuar. Nós só pararemos a vida de santificação quando Jesus voltar. E com a volta de Jesus, nós receberemos a glorificação. Então, ou seja, nós teremos a santidade plena, né, com a volta de Cristo Jesus, através da sua graça, tudo o que faltava foi complementado com a graça de Cristo, né? E então nós recebemos a glorificação. Aí mas enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós não nós não temos a santificação plena. Tá? Santificação, queridos irmãos, é total dedicação a Deus. Então, não esqueça disso. Santificação, consagração, é total dedicação a Deus. Então, nós fomos separados, nós fomos santificados, nós fomos consagrados para uma vida inteiramente dedicada ao processo de Deus. Tá certo? A graça de Cristo, ela precisa, ou seja, ela se torna possível a cada pessoa que está envolvida no processo de santificação. E o alimento espiritual para nos alimentarmos no processo de santificação é exatamente as Sagradas Escrituras. Tá? Então, nós precisamos dedicar tempo ao estudo da Bíblia, porque é isso que dá a mim e a você o crescimento na santidade. O crescimento, ou seja, uma vida de santificação sem o estudo da Bíblia não é possível. É a mesma coisa, hoje eu posso estar com as minhas energias lá no auge, né? Posso estar forte, disposto a tudo. Mas se eu não me alimentar, daqui um dia, 2 dias ou 3 dias, depende da resistência de cada um de nós vamos estar fragilizados fisicamente. Por quê? Porque não me alimentei. A mesma coisa a vida espiritual. Hoje, espiritualmente, eu posso estar no auge. Se Jesus voltasse hoje, eu seria salvo. Ou se ele me chamasse hoje, eu seria salvo. Por quê? Porque eu estou alimentado, né? Eu dediquei tempo ao estudo da Bíblia, eu dediquei tempo à oração, né? Eu me entreguei completamente a Jesus. Mas se eu negligencio o estudo da Bíblia, se eu negligencio a vida de oração, eu vou sendo, as minhas energias vão se esvairindo e daqui a pouco eu estou fragilizado. Tá? Então não esqueça disso. O alimento para a vida espiritual, para a vida de santificação, é o estudo da Bíblia, tá? É a oração. Jesus prometeu que o Espírito Santo realizaria uma obra especial, guiando o povo de Deus à verdade. Tá? Então, uma pessoa que está no processo de santificação, ela está sendo guiada diariamente à verdade através do estudo da Bíblia. Tá? Embora não possa penetrar
Embora não possam penetrar na mente das pessoas, os mestres humanos influenciam o pensamento de seus discípulos, mas o Espírito Santo é capaz de entrar na parte mais interior do nosso ser, se permitirmos a operação de sua graça transformadora, nossos pensamentos e a nossa capacidade e o nosso processo de obedecer serão completamente consagrados a Deus. Entenderam a diferença entre o Espírito Santo e os mestres humanos? Por mais sábio, por mais inteligente que seja, os mestres humanos podem transmitir, mas não pode penetrar em nosso pensamento. Mas o Espírito Santo pode. Mas se eu permitir que ele penetre em minha vida. Então, queridos ouvintes, irmãos e amigos em Cristo, permita que o Espírito Santo atue em sua vida. Permita que o Espírito Santo penetre os mais profundos dos seus pensamentos. Tá certo? O Espírito Santo quer nos ensinar a como pensar de forma correta. O Espírito Santo quer nos capacitar a ter uma vida de completa obediência à vontade de Deus. É Ele que nos ensina como pensar, tá? Pensar de forma correta, pensar livre de todos os vícios da velha natureza. Então, clame ao Espírito Santo se você está tendo pensamentos impuros, se você está lutando para se livrar de alguma coisa da sua mente. Clame que o Espírito Santo te ensine a se libertar de todas estas coisas, né? Para que nós possamos viver completamente consagrados para servir a Deus. Dedique tempo ao estudo da Bíblia. A grandeza dessa mudança é o fruto da graça de Deus. Tá? Quando nós alcançamos completamente essa mudança, é uma demonstração de que a graça de Deus passou a fazer parte da nossa vida, ou seja, nós aceitamos o fruto da graça de Deus. Tá certo? Que Deus, a religião de Cristo significa mais do que o perdão dos nossos pecados. A religião de Cristo significa remover nossos pecados e encher esse vácuo que foi criado com a graça do Espírito Santo em nossa vida. Significa iluminação divina, significa regozijo na presença de Deus, significa um coração despojado do próprio eu e abençoado pela presença de Cristo em nós. Quando Cristo reina na nossa alma, a pureza, a libertação do pecado, a glória, a plenitude, a perfeição do plano do Evangelho são cumpridos em nossa vida. A aceitação do Salvador traz paz perfeita, traz amor e segurança perfeita. Tá? Então, que nós possamos alcançar, tá, a grandeza dessa mudança em nossa vida, para que possamos alcançar o fruto da graça de Deus em nós. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. Que Deus nos abençoe. Esse é o meu desejo, a minha sincera oração a todos nós. Amém?